De nada. Então, se você quiser compartilhar, você pode ir compartilhando, porque eu trouxe algumas imagens e algumas palavras-chave para provocar reflexão hoje, né, acerca do tema que vocês propuseram. Para começar, eu gostaria de desejar boa tarde a todos, agradecer a vocês pelo convite, pela confiança de estar aqui hoje compartilhando com vocês esse momento, né, de construção de conhecimento, de partilha de experiências, e espero promover algumas reflexões importantes que possam ir na linha das necessidades de vocês, né? A intenção é que a gente possa falar um pouquinho da emocionalidade no espaço da escola, especialmente com esses primeiros anos do processo de escolarização, né? E também considerando um pouco esse momento de pandemia que a gente está vivendo, que para nós adultos já nos traz muitas incertezas, muitas angústias, né? E as crianças que não estão tão orientadas quanto a esse cenário e que vivem de modo compulsório as restrições da pandemia, a emocionalidade delas, o movimento, a cognição, a socialização delas também está sendo muito afetada, né? Sem que elas possam ter sequer total noção de tudo isso. Mas daqui a pouco elas vão estar com a gente de volta e a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Algumas escolas, inclusive, já estão fazendo a iniciativa das videoaulas, mantendo um certo contato com as crianças. Então, é importante que a gente possa pensar um pouco essas questões da emocionalidade, né? E para a gente começar, eu queria destacar que quando a gente fala de emocionalidade, a gente está falando de um sujeito, né, dotado dessas emoções que com o tempo se transformam em sentimentos, se desdobram em sentimentos, porque as emoções elas permanecem, mas a gente desenvolve sentimentos. Mas que esses sentimentos eles não são vividos no nosso mundo interno somente, né? Eles são projetados para fora, para o exterior. E a partir dessa projeção que a gente faz, a gente vai imprimir algumas questões às nossas relações. E por isso esse tema é tão importante, porque falar de emocionalidade não é o que diz respeito só à minha constituição subjetiva, mas diz respeito às relações que eu estabeleço, diz respeito a esse outro que estabelece também relações comigo e que está investido de uma série de sentidos e de significados, né? Então é um tema bem sensível e urgente para que a gente possa falar, especialmente nesse contexto atual. Para começar, você pode passar para mim, para o segundo slide, eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho, né? Isso que a gente está passando hoje. Nós fomos tomados de surpresa. Quem aqui entrou 2020 cheio de planos, 2020 vai ser diferente, a gente tinha uma série de expectativas, 2019 não foi um ano bom para muita gente, e aí a gente entrou com todo o vigor em 2020, pensando que a gente ia viver muitas coisas diferentes, né? Na verdade, a gente até está vivendo muitas coisas diferenciadas, inimagináveis, eu digo, algo bem de ficção científica mesmo. Porém, é bem diferente daquilo que a gente pensava. Os nossos planos, eles meio que saíram, né? A gente perdeu um pouco o chão. E é esse movimento que eu quero chamar vocês agora para pensar um pouquinho, né? Qual era a sua expectativa? Quem era você, pessoa, profissional, pai, mãe, irmão, filho, no início desse ano letivo? Quais eram as suas aspirações, as suas expectativas, os seus planos? O que você pretendia para 2020? Especialmente no cenário da escola, da profissão, né? Você entrou 2020 pensando em quê? Então, a gente se planejou e começou a projetar algumas ações. Dá mais um cliquezinho aí para mim, por favor. E aí, quando a gente começava... Você pode dar mais um clique? Isso. Quando a gente começava a implementar esse planejamento, eis que a gente é pego de surpresa, né? Tudo suspenso, tudo para, a gente se recolhe. É um tocar de sinos que nos colocam a pensar em uma série de condições, de situações, pensar inclusive sobre a nossa vida,
sobre a essência da nossa existência, sobre essa própria questão do planejamento, né? Porque o Covid, ele vem com uma velocidade, uma violência tão rápida que 15 dias é muito tempo para a gente poder pensar, planejar a vida, né? Então a dimensão do cuidado consigo, do cuidado com o outro, é algo que adentrou sem pedir licença, né? Nós fomos empurrados a pensar isso. E muitas pessoas não viviam essa dimensão da empatia, do cuidado, da atenção, mas agora a gente precisa viver, né? E entender que nesses processos sociais a gente não vive sozinho. A nossa relação, a nossa existência, ela está sempre permeada pela existência de um outro. Vygotsky, ele falava muito sobre isso, né, ao propor a teoria histórico-cultural. Ele dizia que o homem, né, na sua constituição humana, ele só se constitui porque existe um outro, porque existe uma cultura. E esse outro nos insere numa cultura, e essa cultura que vai nos dando esse molde, esse caráter do humano. Porque se não fosse o outro, nós ainda ficaríamos nas funções psicológicas inferiores, ainda teríamos comportamentos muito primitivos, né? A nossa emocionalidade ainda caminharia numa perspectiva também muito primitiva. E aí esse momento nos mostra isso escancaradamente, né? Como agora, mais do que nunca, a relação social precisa ser pensada, precisa ser cuidada, para que a gente possa, inclusive, sobreviver, né? E aí, nossas salas, nossas escolas estão assim, vazias, de vida, de luz, de cores, de energia, de movimento. E a gente não sabe até quando as coisas ficam assim, né? E essas incertezas que todo esse cenário traz nos mobilizam muito profundamente. Não só pela impossibilidade de projetar, de criar expectativas, de planejar, mas porque a condição da falta é algo com a qual nós não damos conta de lidar, né? Freud, ele dizia que nós somos sujeitos de falta. Nós vivemos toda a nossa vida procurando completar esse espaço de falta, mas a gente morre sem essa completude. E ainda bem que a gente morre sem a completude, porque são esses espaços de falta que nos movem para a vida, nos movem para a ação, né? Mas nesse momento esse espaço de falta, ele é muito mais profundo, muito mais tocante, muito mais desestabilizante. E aí a gente se vê sem uma série de possibilidades, estratégias subjetivas, sociais, que até pouco tempo a gente tinha, que eram formas significativas de organizar a nossa vida, que nos sustentavam enquanto pessoas nas diferentes áreas da nossa vida, mas que agora está tudo muito fragilizado, né? Pode passar, por favor? E aí temos uma série de conflitos, uma série de desafios a serem superados. A gente precisa se preparar para esse momento que essas luzes vão acender, as nossas crianças vão retomar. A grande questão é que a gente especula muito, né, sobre o que vai ser esse momento da volta. Não necessariamente só por conta de uma condição sanitária saudável, mas em função de quem serão as pessoas que sairão após essa pandemia das suas casas. Eu digo por mim que eu entrei de uma forma na minha casa e 2 meses já, né, de decreto, eu já sou uma outra pessoa. Porque as reflexões foram muito profundas, as aprendizagens também, a gente tem aprendido muita coisa para poder dar conta desse exercício profissional na condição do teletrabalho. A gente voltou, né, a se olhar dentro de casa, a conviver dentro de casa. A gente teve mais possibilidade de estar com os nossos familiares. A gente teve a possibilidade de pensar o que é prioridade efetivamente nas nossas vidas. Então, quando essas luzes se acenderem, muita coisa vai estar diferente, inclusive nós, né? Mas os desafios vão estar lá.
E aí algo que a gente precisa pensar é qual vai ser a minha postura para receber esses estudantes, essas crianças que vão voltar para a escola, que vão nos encontrar novamente, e até mesmo as famílias, porque a escola não se faz sem família, né? Como é que vai se dar esse encontro? Tá tudo diferente. Então, assim, basicamente a gente tem 3 possibilidades. A primeira é ignorar, fingir que nada está acontecendo e tentar voltar no mesmo modelo. Tem muita gente já estudando e apontando que não tem como, né? Que nós não vamos voltar da mesma forma e que justamente por isso a gente precisa fazer esse exercício introspectivo para entender quais serão as nossas novas práticas e posturas. Então tem muita gente dizendo que não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar o que a gente está vivendo e não dá para ignorar o que a gente vai encontrar depois. Tem outras pessoas que vão fugir, né? Fogem pelo medo, pela insegurança, pela ausência de estratégias que lhe fortaleçam para encarar essa realidade. A fuga, ela é um movimento de defesa, né? O que não significa que seja um movimento de defesa necessariamente saudável. E uma terceira possibilidade é lutar, né? Lutar não significa que quando a gente entra para uma luta, a gente entra armado com todas as armas que a gente precisa. Mas significa que no processo de luta as estratégias são pensadas, são revisitadas, né? Até mesmo na guerra, quando o caos está instaurado, eles revisitam o tempo todo as suas estratégias de combate. E a gente da educação sabe muito bem o que é isso, porque todos os dias as nossas estratégias são revisitadas, a gente se autoavalia, a gente precisa fazer esse exercício, né? Eu entro em sala com planejamento, eu termino o dia e penso, poxa vida, será que eu consegui pelo menos 50% do que eu pretendia para o meu dia, né? É muito difícil a gente sair de um dia de trabalho tendo alcançado tudo aquilo que a gente planejou, porque realmente são muitas demandas, a gente se encontra com muitas pessoas que acabam nos trazendo as suas demandas de fora, e o encontro social ele é muito inesperado, então a gente precisa lutar, né? Agora, como? É desse como que a gente está falando. Eu vou só mandar uma mensagem aqui porque os meus meninos estão aqui do lado, na garagem. E aí eles vão começar a fazer muito barulho. A gente não necessariamente tem esse como, não necessariamente a gente tem as respostas para esse como, né? E mesmo quando a gente fala de pessoas, quando as pessoas me chamam muito para fazer formação com os colegas, né? Geralmente o como vem nos pedidos. Como eu posso lidar com o aluno? Como é que eu vou receber o aluno? Como é que eu vou fazer assim? Como, né? Numa expectativa de que a psicologia tenha essa resposta. Mas a psicologia não tem a resposta do como, porque as pessoas são muito diferentes. E justamente pelas singularidades, pelas diferenças, esse como ele é quase intraduzível, né? A gente vai conseguir encontrar essas respostas nas relações, nas reflexões cotidianas, nas análises cotidianas que a gente faz a respeito dos processos que a gente vai vivenciando. Mas existem alguns pontos que a gente pode pensar, apesar de não termos respostas prontas, generalizáveis, universais. Alguns pontos são importantes, né? Nos dão direcionamentos para que a gente possa começar esse caminho. Pode passar, por favor. E aí, uma delas, para esse momento, vai dizer respeito à gestão das emoções, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui um panorama geral, né? Porque a gente não vai explanar sobre tudo isso, mas para vocês entenderem de onde é que eu trago a minha fala, de onde é que a minha fala se situa aqui hoje para vocês. Então, quando a gente fala de gestão das emoções, a gente fala de 4 grandes dimensões, que são o autoconhecimento, a autogestão, a empatia e a gestão dos relacionamentos. Autoconhecimento diz respeito ao quanto eu me conheço, autogestão diz respeito à capacidade de gerenciar, de autogerenciamento das minhas próprias emoções. A empatia diz respeito à forma como eu percebo, sinto, né? Me afeto com o outro. E a gestão dos relacionamentos é a forma como
com todos esses elementos eu vou estar me relacionando com as pessoas. Lembrando que para me relacionar com as pessoas eu preciso desses outros 3 elementos, né? Então, na esfera do autoconhecimento, do ladinho direito, do ladinho esquerdo, gente, só um minutinho, E aí eles fazem muito barulho, meu marido tava assistindo o filme com eles desceram pra lanchar, tava uma confusão, fui pedir pra ele dar uma gerenciada aqui nas emoções dos meus meninos. Então é isso, né? Desse lado esquerdo, a gente tá falando de competências pessoais, aquilo que eu dou conta de fazer, especialmente o que eu vejo, né? Do lado direito, eu tô falando do meu comportamento, o que eu sou capaz de fazer. Só que as 2 competências superiores, elas vão falar de competências basicamente pessoais, eu comigo mesma. E as 2 competências inferiores vão falar daquilo que eu sou capaz de estabelecer na minha relação com o outro, na sociedade, né? Então, nenhum desses quadrantes, ele é replicável. Porque de um lado eu falo do que eu vejo em mim, mas de outro eu falo do que eu vejo no outro. De um lado eu digo do que eu faço com relação a mim mesma, de outro eu falo do que eu faço com relação ao outro, né? E isso já começa a nos apontar para a complexidade das relações. E como exemplo, né, dessa complexidade, vocês têm uma experiência muito vasta, né? Os meus exemplos são apenas para tocar vocês em alguns sentidos, porque vocês podem citar muito mais questões do que aquilo que eu estou trazendo para exemplificar. Mas quando eu falo de gestão dos relacionamentos, vocês trabalham com crianças, né? Quantos conflitos vocês vivenciam todos os dias na sala de aula? Muito dificilmente a gente passa por um dia sem um conflito, né? Conflito não significa violência. Violência é a forma como o conflito evolui talvez não tiver uma mediação adequada. Talvez ele possa evoluir para uma violência. Conflito é uma discordância entre partes. Então, nesse processo de conflitar nas relações, como é que eu, professor, eu estou mediando essas minhas crianças? Lembrando que eu não vou conseguir mediar se antes eu não estiver muito bem comigo mesma. Quais são as minhas estratégias de mediação? As minhas estratégias de mediação dizem respeito à minha constituição identitária, ao tipo de pessoa que eu sou. Eu consigo, por exemplo, fazer uma gestão das emoções adequada? Porque se eu não conseguir fazer uma gestão das emoções adequadas, muito possivelmente eu vou ter dificuldade para fazer uma gestão adequada dos conflitos que estão acontecendo na minha sala de aula, né? Como é que eu posso ter clareza para perceber as necessidades da minha criança se eu não estou sensível o suficiente, muitas vezes, para perceber as minhas próprias necessidades? Por isso a gente fala muito de que antes de você estar bem para o outro, você precisa estar bem consigo mesma. Antes de você conseguir compreender o outro, você precisa compreender a si mesmo, né? E a gente tem um outro teórico em psicologia que ele fala muito disso, talvez vocês já tenham escutado. Ele se chama Maslow, né? Ele não é da educação, ele é do comportamento organizacional, mas ele falava como que na nossa vida a gente vai ascendendo com relação às nossas necessidades, em satisfazer as nossas necessidades e em prol das nossas necessidades é que a gente vai caminhando para essa relação com o outro. E aí a base da pirâmide, a base dessas necessidades se relacionam a mim. A esfera social é a terceira esfera, porque as 2 primeiras dizem respeito ao sujeito com ele mesmo. Isso também aponta, né, como que eu preciso estar muito bem equilibrado, muito bem resolvido para gerenciar as questões, para estar bem, trabalhar bem a minha relação com o outro. E aí, se a gente pensa nesse momento de pandemia, a gente tem alguns elementos importantes, né? Eu preciso estar segura, eu preciso me cuidar, eu preciso ter hábitos de cuidado para que quando essa criança chegar até mim, eu consiga dar resolutividade para situações.
Porque se eu chego em sala de aula muito insegura com todo o cenário que está acontecendo, muito possivelmente a minha insegurança vai contaminar a criança. Muito possivelmente a minha insegurança vai contaminar essa família. Se eu chego muito chateada porque eu acredito que aquele não era o momento de a gente voltar, a minha chateação muito possivelmente vai respingar nessa criança, vai respingar nos colegas, vai respingar na família, né? E é disso que a gente precisa começar a pensar agora, né? A gente tem muita preocupação em como receber essa família, como receber essa criança. As equipes gestoras estão preocupadas em como receber os profissionais. O primeiro passo é vocês pensarem em vocês mesmos, como vocês estão nesse momento, como vocês estão gerenciando as suas angústias, como vocês estão gerenciando os seus medos, como vocês estão gerenciando as suas expectativas, as suas projeções, né? O bom resultado que vocês vão encontrar mais à frente diz respeito, vai estar diretamente relacionado à forma como vocês estão encontrando bons resultados no gerenciamento das suas próprias emoções. E tudo isso é uma questão também de perspectiva. Passa para mim, por favor. Quando a psicologia nasceu enquanto ciência, ela nasceu a partir do estudo da percepção, né? Porque o Wundt, que ele era um neurofisiologista, ele estava estudando como é que as pessoas percebem os fenômenos por meio da cadência dos fenômenos neurofisiológicos. Mas ele entendeu que a percepção não é um fato somente neurofisiológico, né? Que existiriam outros elementos. Naquele tempo eles não tinham as palavras psicologia, né, subjetividade, foi algo que foi criando. Mas ele percebeu que haveria um evento interno que determinaria essa percepção também e que dizia respeito a algo muito singular da pessoa, né? E foi daí que a psicologia nasceu. E esse achado de Wundt, ele é importante não só porque fez com que a psicologia nascesse, mas porque nos traz muitos apontamentos sobre a nossa vida. Então, olhem para essa imagem. O que vocês veem em primeiro plano, né? Vocês já olharam, vocês já entraram em contato com essa imagem e já exploraram os outros elementos. Mas quando vocês viram, qual foi a primeira visão que vocês tiveram? Você viu a arte, você viu uma expressão de um sujeito, você viu a pobreza, você viu a desigualdade, você viu sofrimento, você viu felicidade, você viu contemplação, você viu paz, você viu natureza. O que você viu, né? Aquilo que você vê diz respeito à sua constituição, né? E o nosso fenômeno perceptivo, pode passar para o próximo, por favor. Ele vai estar diretamente relacionado com o nosso comportamento. Então, dentro daqueles 4 quadrantes que eu apresentei para vocês, pode passar o slide. Aqui a gente vai se desdobrar em algumas competências. Aqui o meu slidezinho ele quebrou o O, mas tudo bem. No autoconhecimento, a gente fala do autoconhecimento emocional. Na autogestão, a gente vai falar da gestão das emoções, da capacidade de adaptabilidade, da orientação para o crescimento, do otimismo. Na gestão da empatia, no quadrante da empatia, a gente vai falar de empatia, mas vai falar de consciência organizacional, consciência social. E no quadrante do gerenciamento dos relacionamentos, a gente vai falar de memória, de mentoria, de influência, da nossa capacidade motivacional, de estar motivado e também de motivar o outro, de como a gente gerencia os conflitos, como é que a gente consegue trabalhar em equipe, como é que a gente pode exercer uma liderança. Lembrando, né, eu não preciso falar isso para vocês porque todos sabem, mas é só pra gente lembrar que a liderança, ela não se faz somente na figura dos nossos gestores, né? Nós temos colegas na sala dos professores que são lideranças. Agora, a qualidade da sua liderança ela impacta o grupo e a gente precisa pensar sobre isso, né? E a gente tem visto diferentes formas de liderança nesse momento de pandemia. E essa liderança, ela na verdade reflete como é que eu me sinto nesse processo, né? Então, para cada um desses quadrantes aqui, a gente vai encontrar algumas possibilidades, né? No primeiro do autoconhecimento, eu preciso minimamente
de identificar quais são os meus gatilhos emocionais. Aquilo que me provoca coisas boas e aquilo que me provoca sentimentos ruins. No segundo quadrante da autogestão, eu preciso perceber a minha capacidade decisória e, inclusive, tentar entender se eu estou sendo assertivo. Assertivo no sentido de tomar as decisões adequadas para aquele momento, né? Por exemplo, você planejou uma aula para acolher, o primeiro dia de aula para acolher aquela criança, talvez a escola planeje um evento para acolher, né, a família, as crianças, algo coletivo, que não seja no individual. Mas pode acontecer um evento de uma mãe, de um pai ou de um professor que muito mobilizado por esse momento de pandemia, né, demande da escola ou demande do professor um redirecionamento do seu trabalho. A gente faz muito isso, né? Quantas vezes a gente não precisou flexibilizar o nosso plano de aula? Então, nesse momento, a gente precisa também estar atento para essa necessidade de uma possível flexibilização daquilo que eu planejei para receber essa comunidade escolar e daquilo que vai ser possível implementar nesse processo. Aí, no quadrante da empatia, a gente precisa pensar... Oi? Ah, tá bom. Tá bom. Nesse quadrante da empatia, é se eu estou conseguindo perceber o outro na sua essência, né? O nosso currículo em movimento, que nasce da BNCC, ele fala muito disso, de como é que o nosso planejamento precisa ser responsivo à necessidade da nossa comunidade escolar. Então, o que isso nos traz de pensamento e reflexão para esse momento da pandemia? Que antes de mais nada, antes de planejar um evento, antes de planejar as ações para recepcionar essa comunidade que vai chegar depois de um longo período de isolamento, que foi vivenciado de formas diferentes, né, para cada família, a gente precisa tentar compreender o que está acontecendo nessa comunidade. É fato que as nossas relações estão distanciadas. Então, que a gente possa buscar alguma estratégia, né? Eu vejo muitas escolas criando grupos no WhatsApp, criando redes sociais como Facebook, como Instagram. De repente, as enquetes podem ser ferramentas importantes para que vocês possam começar a levantar as demandas da sua comunidade. Começar a compreender quais têm sido os sentimentos dessa sua comunidade, né? Porque é isso que vai determinar o sucesso da sua prática, do seu acolhimento. E aqui a gente não está pensando no sucesso, né, do nosso planejamento. Não é para dizer assim, ai, que legal, deu tudo certo. É para dizer assim, poxa, o meu objetivo, que era de tocar, acolher, ser empático, responsivo, deu certo, né? Eu consegui acolher essa família que estava precisando. Não é pensar, daqui pra frente eu vou pro plano B, né? É nesse sentido. Então, procurem começar a fazer essa pesquisa, esse mapeamento. Como é que tá a sua comunidade após 2 meses de distanciamento? O que significou esse processo de distanciamento? Claro que não se esqueçam de que da comunidade cada um de vocês fazem parte, né? Então, implica também pensar quais os sentidos e significados que também os profissionais dessa escola estão construindo nesse momento. E por fim, a gente precisa pensar se o meu relacionamento tem se dado de forma satisfatória com as pessoas que estão em minha volta. Como é que eu tenho me relacionado? E lembrando que talvez a minha relação tenha muito a ver com a percepção do meu espaço, né? E aí a gente vai lá num dos quadrantes que fala como é que eu percebo o outro, como é que eu percebo o espaço. Isso vai determinar a forma como eu faço.
Por isso vocês não podem perder de vista quais têm sido os sentimentos, as vivências, as angústias provocadas também em vocês. Porque tudo isso que está passando, né? Quando as colegas me trouxeram assim, Ellen, as colegas estão ansiosas, pensando na volta das crianças. Tem uma série de questões por trás dessa fala. Então, o que vocês querem dizer com isso? Traduzam a ansiedade de vocês, traduzam as suas inseguranças, compartilhem as suas experiências, porque é nessa tradução do que está por trás é que a gente começa a poder se fortalecer enquanto grupo, para então conseguir fortalecer essa comunidade que a gente vive. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, só para reforçar visualmente tudo isso que eu tô falando, né? E que eu venho falando desde o início, e que muita gente, muito mais estudioso do que eu, já havia falado. Então, só para não passar de branco, eu só existo no mundo porque existe um outro e existe um mundo anterior a mim. No entanto, quando eu falo da minha relação com o mundo, eu preciso partir de mim para depois alcançar o outro, para depois ir para o mundo. Na psicologia do desenvolvimento, a gente chama isso de movimento esteroceptivo, né? A gente consegue ver isso nas crianças quando elas estão se desenvolvendo. Ela só consegue perceber o nariz do outro quando ela sabe onde é que está o nariz dela. Ela só consegue entender que o pé do cachorro não se chama pé, se chama pata, depois de ela processar que ela tem um pé, a mãe, as outras pessoas que são pessoas têm um pé, e que os cachorros têm um membro parecido com o pé. Só que como eles são um elemento do mundo e não necessariamente pessoas, o nome daquilo ali não é pé, é pata. É esse movimento esteroceptivo de dentro para fora. Ou seja, eu preciso estar bem para que, estando bem com o outro, então pensemos, eu estou bem, logo eu chego na escola bem. Consigo me relacionar bem com o meu grupo. E com um grupo que também está funcionando bem, se relacionando bem, agora sim a gente vai para a comunidade, que é o grupo. E pensar em boas estratégias para deixar também essa comunidade numa situação de conforto emocional. Pensar que nesse momento, eu tenho ficado muito reticente com o que está acontecendo, com essa produção massiva de atividade, né? As crianças estão em casa e tem que ter atividade, tem que ter atividade, tem que ter atividade. Os professores estão vivendo uma angústia enorme porque a gente não tinha capacitação para lidar com essas tecnologias. A gente não tem recurso, a gente já não tinha recurso nas escolas, né? Havia uma carência significativa e agora, com todo esse processo, hoje mesmo passou no jornal local falando sobre isso, de uma determinação dos colegas voltarem ao teletrabalho, já é mais um movimento de angústia pra gente, né? Só que muitos professores não têm os recursos para promover, para trabalhar nessa perspectiva, né? Como é que o Judef vai fazer isso? Mas o problema não é nem esse, o problema são as famílias, que muito maior é o número de famílias que não têm acesso às tecnologias digitais da informação e comunicação. E aí tá todo mundo angustiado e todo mundo acreditando que nesse momento a gente precisa produzir. E as pessoas estão sendo atropeladas, né? Quem é o professor que está ali tentando loucamente produzir, né? Essa noite eu, por exemplo, fui dormir 4 da manhã gravando videoaula, porque durante o dia eu não consigo gravar. Quem são essas pessoas? A gente está pensando nesse outro. Quem é essa família que muitas vezes recebe uma atividade para desenvolver com essa criança? A gente bem sabe a dificuldade que nós vivemos quando a gente passa atividades para casa. E as famílias têm dificuldade de acompanhar uma atividade de casa. Essas famílias também não estão preparadas para ocupar esse papel de mediador, né? Hoje eles falaram, a criança tem que ficar ali 4 horas de frente. Não é a mesma coisa. A gente está tentando aplicar ipsiliteri, a realidade de sala de aula, para a realidade de casa. E é muito diferente. E aí a gente começa a se perder nessa situação toda e a gente começa a perder a noção também de prioridade. O que é prioridade? E da maior de todas essas prioridades não é a gente cumprir um currículo. A maior de todas essas prioridades é a gente sair
desse negócio todo com o mínimo de saúde mental. E eu tô falando a gente, eu não tô me referindo aos professores, eu tô me referindo a todo mundo, né? Nós que somos os profissionais da educação. As famílias, né? Nós somos profissionais da educação, mas também nós somos mães, esposas, filhos. Como tem sido difícil. Para quem tá em teletrabalho, deve poder falar isso, entender isso melhor. Como é difícil a gente conseguir fazer tudo isso em casa, tendo que gerenciar também as atividades de casa, porque a gente teve que dispensar as pessoas que nos ajudavam para cuidar delas. A gente também tem que pensar nessas crianças. Eu tiro pelos meus filhos, né? O espaço que eles tinham de brincar, de movimento, era na escola, porque tinha parquinho. Em casa não tem muito espaço. Eles estão com energia concentrada. Aí de tarde eu deixo eles irem brincar na garagem. Eu não sei se vocês viram, mas eles já saíram no movimento do barulho, né? E a minha garagem é muito pequena, mas é o movimento que eles têm para extravasar. O movimento é necessário. Transbordar energia é necessário para o desenvolvimento infantil, mas essas crianças também estão com muitas das suas possibilidades cerceadas. Sem falar que muitas dessas crianças estão 24 horas num ambiente não saudável, num ambiente inclusive de violência, né? Então, quais são as nossas prioridades nesse momento? A gente precisa estabelecer uma discussão sobre isso. A prioridade é a gente encher essas famílias, essas crianças de atividades, ou é a gente pensar em quais atividades, em quais situações que a gente poderia estar promovendo para levar a saúde mental para todo mundo, promover relações mais salutares, né? Ajudar essas famílias a mediar os conflitos que elas já não tinham, muitas estratégias para fazer isso. Agora, a gente só consegue perceber isso se a gente estiver bem, primeiro comigo, aí depois eu vou conseguir pensar na minha família, que eu tenho, as famílias dos meus alunos, para depois chegar e falar, gente, peraí, no plano da política, né, do sindicato, discussão social, gente, peraí, será que a gente está olhando para aquilo que é prioridade de fato? Então, passa para o próximo slide, por favor. Então, quando a gente fala de gestão das competências, eu gosto muito de falar dessas 4 habilidades. Eu preciso parar. E nós somos obrigados a parar. Só que será que a nossa parada tem nos levado para a segunda possibilidade, que é a questão da observação? Estar parado não necessariamente significa estar observando, né? Observar significa olhar com crítica, com percepção não seletiva, né? Porque muitas vezes a gente quer enxergar a realidade de acordo com aquilo que me convém. Mas o nosso olhar, especialmente enquanto agente da educação, precisa ser diferenciado, ele precisa ser muito mais amplo. Então, observar, perceber todas essas nuances do contexto e começar a pensar, que é isso que eu estava falando, o que é importante para agora? E então agir. A gente também, como a gente vivia num momento muito acelerado, né? Muitas vezes a gente não fazia esse processo, a gente agia muito na impulsividade. Nesse momento a gente pode fazer isso com mais calma, refletir, né? Muito mais antes de agir. E isso é muito importante, porque isso é de fato gerir uma emoção. Porque nem tudo na vida me agrada, nem tudo na vida me faz bem, mas eu não posso ser reativo. Porque quando a gente é reativo, a gente pode tomar atitudes que podem trazer danos para mim, para o outro e para o mundo. Por isso a gente precisa agir depois de ter parado, observado e refletido sobre a melhor possibilidade de ação. Passa, por favor. E aí, então, a gente chega na empatia, né? A colega falou aqui, uma das palavras desse ano mais fortes é a empatia. E, de fato, eu concordo com o Léo, é muito difícil a gente se colocar no outro. E percebam que a gente está falando de empatia. A gente nem deu um passo seguinte, que é falar de alteridade, né? Empatia é você se afetar com a dor do outro. Alteridade é você viver junto com o outro a dor dele, você lutar junto com o outro pela dor dele. Então, se a gente não está conseguindo viver a empatia, quiçá a alteridade, né? Então, vamos começar a falar um pouco de empatia. Não adianta a gente querer ser áltero se antes a gente não é empático. Tudo é processual nesse sentido de evolução, né?
Até porque senão a gente vai agir metendo os pés pelas mãos. Então, na possibilidade de empatia, a primeira coisa é a gente se despir de juízos de valor. É próprio da espécie humana, a gente é criado numa cultura de julgamentos, mas a cultura de julgamento ela não é positiva, ela não ajuda nem a mim, porque ela não me amplia a possibilidade de percepção e reflexão sobre a vida, e ela causa dor ao outro que está sendo julgado. Até porque, se eu estou julgando, pode ser que eu não esteja fazendo uma observação crítica dessa realidade no sentido de avaliar as múltiplas variáveis que fazem parte daquilo. Eu posso não estar sendo neutra, né? E destacar, então, que juízo de valor é muito diferente de juízo real. E aí eu trouxe esse exemplozinho aqui, até esqueci de colocar o exemplo ali do outro lado, mas eu dou pra vocês, né? Qual é o critério que a gente usa para falar que um aluno é bom? Eu fiquei 16 anos atuando na psicologia escolar e os critérios para dizer que o aluno era bom, em geral, estavam relacionados ao critério do aluno quietinho, do aluno organizado, do aluno que vinha limpinho, do aluno que tinha uma família, que acompanhava, né? Agora, será que isso é o critério para ser um aluno bom? A própria palavra bom, boa, ruim, mal, né? Já é uma palavra que em si traz juízo de valor. Então, por que a gente, ao invés de usar palavras que tragam juízo de valor, que adjetivem as pessoas, a gente deixe de usar os adjetivos para falar das ações? Então, ela sempre termina a tarefa dela. Ela sempre conclui, ela sempre mantém os materiais dela organizados. Ela é uma aluna disciplinada. Porque o bom é também subjetivo. Porque aquilo que é bom para mim não é bom para você. Então eu posso dizer, esse aluno é muito bom, mas aí no ano seguinte ele tá com você e você fala assim, mas ele era bom por quê? Né? Porque os critérios eles variam. E variam por quê? Porque a gente está falando de critério de valor. Então, para exercer a empatia, a primeira questão é que a gente possa começar a atribuir juízos reais, falar mais das ações e não estabelecer qualidade. O próximo elemento aí é que a gente possa falar, deixa eu só puxar aqui um pouquinho, que a gente possa falar de comunicação não violenta na gestão dessas relações, né? Como é que a gente se comunica? Olha só, a gente está vivendo um momento de pandemia e uma das coisas que a gente fala muito é sobre o acesso à informação. Tem se discutido demais isso na mídia. O que está sendo comunicado? Como está sendo comunicado? Na escola, como é que a gente comunica também as coisas? Eu tenho um projeto que chama Escola de Paz e uma das coisas que eu mais bato na tecla, e ele nasceu justamente pela minha dificuldade que eu tinha enquanto psicóloga escolar de resolver algumas questões relacionadas à queixa escolar, porque na maioria das questões que eu tinha, a família estava envolvida, né? Agora, como é que eu vou comunicar essas questões à família? Como é que eu dialogo com as famílias? Como é que eu dialogo com a comunidade escolar? Em quais momentos você chama essa família para estar na escola? Ah, mas a família nunca vem. Não importa se ela nunca vem. A gente tem que chamar, né? A gente tem que chamar. E assim, devagarzinho, um dia após o outro, até um dia que a escola vai estar cheia, que todo mundo vá. Quem tem que ser resiliente nesse processo é a gente, de condicionar essas famílias a estarem conosco, participando, acompanhando do processo, né? Não só expectando do lado de fora e indo, talvez, às reuniões. Mas tudo isso depende da nossa capacidade de comunicação. Não, entenda, não estou atribuindo somente a nossa capacidade, mas eu estou dizendo que a nossa comunicação ela tem um peso importante sobre isso, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, eu chamo as famílias para reclamar, eu chamo as famílias só no momento de reunião de pais. Em que momentos eu chamo a família para escutar o que ela tem a dizer à escola? Será que a gente está preocupado em escutar as demandas da família? Quando vocês pensaram em planejar essa volta, as famílias elas foram inseridas? De que forma? Quando vocês apresentam a sua opinião sobre como pensar esse processo de acolhimento, como é que você está apresentando, né? E daí a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa fala, porque a nossa fala ela pode abrir
mas ela também pode fechar o ouvido da pessoa para aquilo que a gente tem a dizer. Passa, por favor. E alguns obstáculos, eles se estabelecem, né? Nesse processo de formação de um vínculo empático. A primeira coisa é aconselhamento. Gente, a gente precisa entender que escuta sensível não é aconselhamento. Então a pessoa tá lá cheia de sofrimento, cheia de dores, cheia de angústias por conta desse momento da pandemia, posso dizer de um colega, né? Aí a pessoa começa a te contar, você fala, caramba, eu também tô assim. Ou então você fala, olha, deixa eu te dar uma dica, faz assim. A gente não necessariamente está buscando dicas, a gente não necessariamente está buscando aconselhamento. Até porque eu costumo dizer muito que a dica e o conselho que você dá servem muito bem para você, né? Porque é aquilo que você pensa sobre a vida. Mas você pensa a vida a partir da sua vida. O sapato do outro, só ele sabe como é que, o seu pé está sendo apertado. Então as práticas de aconselhamento, elas são muito difíceis, porque é muito difícil uma prática de aconselhamento ressoar de acordo com a dificuldade do outro. Outra situação é uma postura competitiva, né? Eu já observei colegas entre si, nesse momento de pandemia, competindo sobre quem tem a melhor atividade, escolas entre si competindo sobre quem tem o melhor projeto, quem tá com a melhor base. E eu não tô falando aqui só de escola pública, não. Eu tô falando de escola particular, eu tô falando de ensino superior, né? Eu tô falando de diferentes contextos onde a educação se faz. Qual é a condição da competição para consolidação de um grupo forte, de um grupo que promova o bem-estar, né? Também práticas de consolo não ajudam muito, porque ninguém gosta desse lugar de coitado. E a pessoa que se sente confortável nesse lugar de coitado, ela está precisando de uma atenção. Até porque ela precisa romper com essa postura de submissão em que ela se autorizou a ficar. E ela se autorizou muitas vezes de forma inconsciente, né? A outra coisa é quando a gente foge do assunto, a gente tenta encerrar, né? Não dá muito ouvido. Então tá. Você ficou sabendo daquela notícia? A gente dá aquelas fugas, né? Pra ver se a pessoa para de falar. Mas talvez aquele seja um momento muito transbordante da pessoa. Talvez você seja a última solução que tem pra ela, né? A última válvula que ela buscou pra falar desse assunto. Então, pra exercer empatia, ponto 1, escuta sensível. Escuta sensível não é aconselhar, não é consolar, não é competir, inclusive sobre se o seu problema é maior ou menor, e também não é fugir do assunto, né? É ser sensível, é só escutar, né? Tô aqui para escutar, o que você quer? Eu posso fazer alguma coisa por você? Como é que eu posso te ajudar, né? A ajuda quem vai dizer é o outro, né? Sobre o que ele necessita, a gente vai falar disso agora. Então, para termos empatia, vamos observar de forma mais complexa, como eu falei mais cedo, e termos essa escuta sensível. Outra coisa é falarmos mais sobre os nossos sentimentos e menos sobre os nossos julgamentos. Então, neste momento, eu me sinto assim, ou a sua fala ressoa em mim dessa forma, eu me senti chateada com a forma como você falou. E não dizer, você foi grosso na sua fala, você foi insensível, né? Existem momentos que a gente precisa falar um pouco mais de si para poder exercer essa empatia. E quantas vezes a gente vivencia isso com os colegas na escola, com as famílias, né? As famílias chegam na escola com problemas, muito exaltadas. Elas vão chegar na escola com muitos problemas, haja vista que eu conheço muito o Recanto, eu trabalhei no Recanto, tenho muito carinho pelo Recanto. E o Recanto é uma comunidade carente, né? Então, como as famílias estão sendo impactadas pelas questões econômicas. E aí, essa questão econômica vai impactar de forma significativamente os diferentes setores da vida dessa família. E talvez, quando essa família chegar à escola para trazer o aluno, e muitas vezes, quando essa família ela apresenta uma fala agressiva, uma postura agressiva com a gente, talvez ela não esteja falando sobre a gente, talvez ela não esteja falando sobre a escola. Talvez ela esteja tentando falar sobre algo que está acontecendo com ela, mas ela não tem a habilidade
para apresentar a sua questão, falar sobre os seus sentimentos e pedir ajuda, né? Eu me recordo uma vez que eu fui avaliar um aluno e a mãe chegou muito nervosa porque ela dizia assim: eu preciso que você dê um laudo de deficiente para o meu filho. Eu quero um laudo, ele é deficiente, porque ele já tinha um laudo de deficiente dado por não sei se era um pediatra, enfim. Eu falei assim: mãe, mas ele não é deficiente primeiro. Aí mostrei pra mãe todos os motivos do porquê que o filho dela não era deficiente. Mostrei na prática da vida dela os elementos que ela pudesse visualizar que o filho dela não era deficiente. E aí foi muito emblemático, porque era uma mãe obesa, né? Muito grande. E a minha salinha, vocês sabem como são as salas do serviço especializado, né, gente? Nessa época, a minha sala era um depósito de limpeza, então era bem pequenininho. Aí ele estava com o pai. O pai, ele se colocou na porta, fechou a porta, e a mãe veio pra cima de mim, numa expressão de que iria me bater. Aí eu falei pra ela: eu entendo a sua dor, eu entendo a sua necessidade, eu sei o que você tá querendo me dizer, mas a gente pode buscar um outro recurso para sanar a sua necessidade financeira. Aí naquele momento ela parou e sentou, né? Porque ela entendeu que ela estava querendo penalizar o filho e a mim por uma outra condição que poderia ser resolvida de outra forma. Agora, em que momento essa família pode ser tocada com relação a isso? Vamos pensar uma outra situação, né? Mulheres que são vítimas de violência intrafamiliar. É muito provável, é muito comum a gente julgar: não, mas essa mulher, ela tem que romper o ciclo, gente. Ela não pode ficar se submetendo a essa agressão. Ela é agredida cotidianamente, os filhos são agredidos. É muita irresponsabilidade da parte dela. Sim, mas quem é essa pessoa, né? Como essa pessoa foi se constituindo durante a vida toda? Como é que ela aprendeu a ser mulher? Como é que ela aprendeu a ser mãe? Como é que ela aprendeu a ser esposa? Como é que ela aprendeu a falar sobre as suas necessidades? Como é que ela aprendeu a se posicionar nessa relação com o outro? Especialmente quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de pessoas que têm dificuldade de fazer esse posicionamento porque muitas vezes lhes faltam a competência para o fortalecimento psíquico suficiente para ela quebrar o ciclo da violência. Só que a gente está olhando para essa mulher dessa forma? Ou será que a gente está olhando para a criança que chega em casa todo dia agredida? A dor da criança dói. Eu sei como dói. Eu já atendi muitas crianças surradas, né? Dói demais. Mas não vai ser eu acusando essa mãe de que ela não rompe o ciclo da violência que eu vou ajudar essa criança. Porque talvez eu esteja só colocando mais um pouquinho de álcool nessa fogueira, né? Então, talvez quando a gente fale assim: olha, eu sinto, eu entendo, eu percebo as suas dificuldades, mas você pode me dizer qual é a sua necessidade? Olha aí o terceiro item. Em que eu posso te ajudar? E aí as necessidades precisam ser mais faladas. Tanto aquilo que eu preciso, quanto tentar escutar a necessidade do outro, né? Por isso que eu falei com vocês: busquem ver quais são as necessidades da sua comunidade nesse momento. Porque se a gente toca as necessidades, a gente ressoa. E a gente vai conseguir trazer as famílias para o espaço da escola quando a gente tocar. Eu tenho um amigo muito legal, que ele é muito estudioso de Spinoza, né? E uma das grandes coisas que a gente conversa muito é a respeito do afeto. Porque Spinoza, ele trazia uma discussão do afeto não só no sentido assim, do que eu sinto, da emoção, né? Uma coisa positiva, mas o afeto na questão relacionada ao afetamento. Você precisa ser chocado de alguma forma, você precisa ter aquele choque paralisante, assim: oh, ei, nossa, o que está acontecendo, né? Para que talvez você possa conseguir perceber algumas situações de modo mais específico. Então a gente precisa afetar as famílias, mas o afetamento não vai ser por meio da postura de julgamento. A gente afeta se a gente for empático, né? E aí
é quando a gente identifica as necessidades e as causas do porquê que todas essas situações estão acontecendo, que a gente começa a poder pensar na ação. O que eu vou fazer então? E eu sempre digo para todo mundo, em toda formação, em qualquer tema, né, que eu fale, gente, o meu planejamento não pode sair da minha cabeça. Quando você planeja a sua aula não pode sair só da sua cabeça. Embora você tenha expectativas, embora você tenha objetivos que são tirados do currículo, esse não é o ponto de saída. O ponto de saída são as crianças, né? Porque de que adianta eu chegar lá, segundo ano, as primeiras competências, os primeiros objetivos de aprendizagem ali a ser trabalhados, ok, aquilo ali está no currículo, uma perspectiva ideal, mas qual é a sua perspectiva real? Senão você vai trabalhar, né? O que o Vygotsky dizia, a zona de desenvolvimento proximal e a real estão tão distantes, que você não afeta o sujeito. Então a sua ação tem que partir dessa leitura da realidade. Então olhem como tudo isso é síncrono, né? Eu observo, eu identifico, eu analiso, eu reflito, para só depois eu poder agir. Passa, por favor. E aí, nesse sentido de começar a ser mais empático, existem algumas posturas que podem nos ajudar a assumir esse lugar da empatia. Então, não falem de pessoas, falem de fatos. Porque falar de pessoas nos causa afetamento por diferentes situações. Olha o que a gente está vivendo no cenário político, né? Quando a gente fala de política, as pessoas literalmente associam a pessoas. Então a gente não discute mais política, a gente discute se eu gosto de um ou se eu gosto de outro. E a gente precisa falar de fatos. Quando eu falo do aluno, das situações de queixa escolar, eu não posso falar do aluno que tem aquela queixa. Eu preciso entender por que que na minha escola tem tantos alunos com queixas parecidas. Eu não posso falar da mãe do João que não vai na escola. Eu preciso pensar de uma perspectiva mais ampla. Como trazer as famílias para essa escola, para participar, né? Então, que a gente possa falar mais de fatos, que a gente possa falar mais dos nossos sentimentos, como eu falei para vocês, que a gente possa articular mais a nossa opinião. Lembrando que, quando eu falo sobre a minha opinião, eu preciso entender qual é a perspectiva, né? É uma perspectiva de partilha de ideias e não de imposição de ideias. E a gente ainda tem dificuldade de apresentar a nossa opinião e de lidar com o confronto à nossa opinião. Quando uma pessoa não concorda muito bem com o que a gente diz, ou tem uma ideia diferente, ou tem uma ideia complementar, não significa que a sua fala foi infeliz. Mas quantas vezes a gente lê, né, essa contraposição, esse contra-argumento do outro como uma agressão? Não, ele tá falando isso pra mim. Não, ele não tá falando de você, ele tá falando de uma ideia, ele tá falando do fato, ele tá contribuindo, né? Se a gente tira um pouco essas questões pessoais da conversa, a gente começa a ser mais assertivo. E nisso a gente pode pensar as nossas crianças, as nossas famílias, como eu falei, por exemplo, o caso lá da mãe, né? Muitas vezes eles não estão falando para a gente, eles não estão fazendo com a gente. Eles estão buscando uma forma não assertiva de expressar uma necessidade. Então, se a gente melhora os espaços dialógicos, melhora no sentido de criar muitos espaços dialógicos, de trabalhar as competências da comunicação não violenta, a gente vai caminhando para a assertividade. E quanto mais assertivos a gente for, mais empáticos a gente consegue ser. Quanto mais empáticos a gente consegue ser, melhor a gente consegue gerenciar os relacionamentos, né? E quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, é sempre importante a gente dizer assim: eu gostaria que, mas eu entendo se você não puder. Ou, será que você poderia fazer isso pra mim? Porque a gente também muitas vezes já chega muito com a fala no imperativo, né? Faça, cumpra. Olha, a coisa mais difícil pra mim que tem na secretaria são as imposições, né? Porque as coisas chegam assim meio que... Os gestores sabem bem como é isso, né? Chega do dia pra noite pra gente ter que cumprir, a gente
nem sabe como é que vai fazer aquilo. Mas talvez, se a gente apresenta essa demanda para o grupo de uma forma diferente, ao invés de dizer, chegou uma circular, chegou um memorando, chegou um ofício que diga faça, a gente poderia dizer, gente, nós temos uma demanda. O que a gente pode fazer para cumprir? São formas diferentes de apresentar uma mesma situação, né? E a gente tem que pensar muito, eu gosto muito de parafrasear um pouco Kant, quando ele tratava da ética, né? Ele dizia que assim, na vida existem muitas situações em que a gente se vê diante de dilemas éticos ou a gente sequer não sabe a resposta. Então, se você está na dúvida, pense, você gostaria que fizesse com você? Se a resposta for não, significa que a sua postura, o seu pensamento, a sua percepção não está sendo assertiva, né? Porque a gente não quer o pior pra gente, né? A gente sempre vai querer o melhor. Então é por isso que a gente tem que fazer esse exercício para pensar no sim. Então, se a sua resposta for não, a sua segunda pergunta deve ser: como é que eu gostaria? E eu sempre conversava muito mais quando eu estava na equipe, mas eu converso muito com os professores, né, nas situações de queixa, especialmente naqueles casos mais graves que a gente tinha, em que a gente já viu um total estado de exaustão. E está muito próximo do que a gente está vivendo. Não é uma exaustão necessariamente do trabalho, é uma exaustão emocional, justamente por essa angústia, por essa insegurança, por esse não saber, né? A gente está muito cansado do que está acontecendo. Mas eu dizia sempre para os colegas assim, quando tudo estiver muito difícil para você, olhe para o seu aluno e pense nele como se ele fosse seu filho, porque isso vai fazer muita diferença, porque você vai querer dar o melhor para o seu aluno, porque você sabe que em algum lugar o seu filho está na mão de um colega e você gostaria que esse colega tratasse o seu filho também bem, né? E aí é a mesma coisa com uma mãe que chega. E se fosse a sua mãe? Ah, mas ela me agrediu, ela chegou agindo primeiro. Sim, vamos voltar lá em cima na nossa discussão. O nosso comportamento não pode ser reativo. Precisa ser, a gente precisa parar, observar, refletir e agir. Se for reflexivo, você incorre no mesmo erro, né, reativo. Se for reativo, você incorre no mesmo erro do qual você acusa a pessoa. Então a empatia, ela perpassa também por isso. Então, se a gente tem dificuldade em pensar como acolher essas crianças, pensem aí no grupo de vocês. Como é que vocês gostariam de ser acolhidos? Como é que vocês gostariam que os seus filhos fossem acolhidos? Eu acho que isso já dá algumas diretrizes importantes, né, sobre essa grande dúvida que vocês estão vivendo agora, né? Isso mostra que vocês já estão nesse processo de começar a planejar, pode passar, de começar a planejar, né? Ver como a gente vai recomeçar, talvez o negócio venha aí muito rápido, né, com essa nova situação da promotoria que está vindo. Obrigada. Mas tá todo mundo nesse processo de começar a avaliar o que vai vir. Pode passar de novo. E aí eu deixo para vocês algumas perguntas que podem ajudar vocês nessa organização que vocês estão pretendendo fazer e que tá trazendo um pouquinho de angústia. Passou, né? Então, assim, quais são as necessidades suas enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto família? As necessidades da sua comunidade, as necessidades da sua regional, as necessidades das suas crianças. O que as suas famílias estão vivendo? Elas estão afetadas por essa condição socioeconômica? A regional de vocês é uma regional que está com índice de contaminação alto. Tem muita coisa para a gente observar, né? O que é prioridade? Eu estava falando agora há pouco para vocês. O que é prioridade nesse momento?
Às vezes a gente está tão preso ali na ideia do currículo que eu não consigo. Isso eu vi muito, né? A professora ali presa, sofrendo, porque precisava alfabetizar a criança, alfabetizar e dizer, professora, tem uma competência lá atrás, lá da educação infantil, que está emperrando esse processo. Ela dizia, não, mas eu não posso voltar, eu tenho que alfabetizar. Eu falei, volta aqui rapidinho. Quando ela voltava lá rapidinho, né? Ela dedicava alguns momentos do seu trabalho para ir lá atrás, o trabalho dela fluía. Então, que a gente possa pensar o que é prioridade nesse momento. Já é voltar aceso no currículo, tentando compensar o tempo que a gente perdeu. Gente, eu tô assim, sinceramente, tô falando como professora, tô falando como psicóloga, eu tô muito tranquila com relação a essas questões das atividades que estão passando para os meus filhos. Porque eu já tô privando eles do movimento. Eu já tô privando eles das relações sociais com todas as pessoas. Eu estou trancada em casa com os meus filhos tem 40 dias. 40 não, 60, né? Eu já tô privando eles de tantas coisas. Aí eu vou pegar as minhas crianças e colocá-las numa mesinha para fazer tarefa reprodutiva? Eu não vou, né? Isso tem me tocado muito, essa necessidade, essa preocupação com o currículo, vai perder o ano, meu Deus, que bom que perca o ano, é melhor que eles percam a vida, é melhor que eles desenvolvam aí uma ansiedade, né? Eu tô preferindo que eles atrasem um ano no processo de escolarização, mas essa é a minha percepção de vida, até em função da minha história com os meus filhos, que é uma coisa muito singular, né? Mas é o que eu tô falando pra vocês, eu acho que a gente tem que avaliar isso. Na sua comunidade, o que é prioridade nesse momento? Né? Talvez ajudar essa comunidade a se fortalecer, trabalhar um grande projeto social aí, muitos pais desempregados, com necessidades até mesmo de subsistência. Não existe currículo, não existe escola se não existe pessoas antes. Que a gente possa pensar nas pessoas. A pandemia nos fez pensar isso. Existem pessoas. Quais os sentimentos que estão mobilizados nesse momento, que estão fragilizados? A gente tem que falar de saúde mental, né? É muito importante que a gente possa falar de saúde mental. É muito importante que a gente possa articular também os nossos pensamentos, porque a gente está cheio de dúvidas, de inquietações. Isso também promove saúde mental. A gente não pode negar que a gente tem aprendido muita coisa. Como a gente aprendeu, gente, em 2 meses de teletrabalho, é como se fosse um doutorado, né, que eu fiz aqui em casa, sozinha, eu mais Deus, e assim, de vez em quando não posso mentir não, gente, a Apple é muito, muito bacana, a gente tem muitas formações, muitas reuniões, e a gente tá se apoiando enquanto grupo para se fortalecer e lidar com isso aí que a gente tem na mão para fazer, né? De repente, a gente aprendeu coisas novas que a gente pode compartilhar, que podem ser usadas, que podem ser bacanas, que podem fazer o grupo crescer, que podem fazer a comunidade crescer, que podem fortalecer a minha criança, enfim. A gente precisa trabalhar mais a educação corporativa, né? O que nós temos feito? Volta lá na ideia. Eu tenho ignorado, eu tenho